porque é isso que Lúcifer também busca: adoradores e adoração. Tudo isso eu te darei, se prostrado me adorares. Para trás de mim, Satanás. Só ao Senhor, teu Deus, adorarás. E só a Ele darás culto. Então, quando nosso Senhor está no Getsemane, Ele tem que fazer a sua opção. Ele quer se manter vendo a face do Pai, é o seu direito. Mas para cumprir a vontade do seu Pai. Qual é a vontade do seu Pai? Vamos lembrar do que ele disse orando em João 17. A vontade do meu Pai é esta, que nenhum eu perca de todos aqueles que Ele me deu. E também em João capítulo 5. Por esses eu rogo, por esses eu intercedo. Então, para que Ele pudesse não perder todos que o Pai lhe deu, redimi-los, comprá-los, torná-los filhos de seu Pai, coisa que eles nunca foram. Tá vendo? É todos, é a humanidade. Só que o problema é que a humanidade, grande parte, para mim 95%, não crê em Deus. Não crê realmente na morte e ressurreição de Cristo, portanto não nasce espiritualmente naquela cruz. Não morre naquela cruz para o mundo. É escravo do mundo. Quem é escravo do mundo não pode ser filho do reino, filho de Deus. Não pode ser irmão de Cristo, não pode viver em Cristo, não tem Espírito Santo. Por isso há necessidade de a morte para os amores do mundo, para as coisas do mundo. Não quer dizer que a gente não possa exercitar as coisas do mundo, desde que a gente seja guiado pelo Espírito Santo. Pecadores somos nós por natureza. Para que ele cumprisse a vontade do Pai, ele teria que abrir mão deste primeiro pilar. Perder de vista a face do seu Pai. Porque o problema desses que seriam comprados se chama separação. Separados, alienados. Então, o que iria acontecer na cruz? Ele iria assumir a nossa alienação. Agora, irmãos, escute ainda com atenção. Há duas maneiras de se dizer por que a Deus. Ou nós podemos dizer ou perguntar por que com mãos abertas, ou podemos perguntar por que com punhos cerrados. Compreende? É uma atitude de antagonismo. Nosso Senhor Jesus na cruz pergunta ao seu Pai, com mãos abertas: Deus meu, por que me abandonaste? É claro que ele sabe o porquê. O porquê que o pecado estava sobre ele. Ele tem um véu espesso sobre sua face que o impede de ver seu Pai. Então o que ele tem a dizer? O Deus homem. Plenamente homem, plenamente Deus. O que ele tem a dizer? Salmo 22. Meu Deus, por que me deixaste para trás? Por que me alienaste? Por que me separaste? Porque estão longe do meu salvamento as palavras do meu bramido. Sim, amados irmãos, ele gemeu para que nós conhecêssemos o que diz o último verso do Salmo 32. Exultai, regozijai-vos. Então, esse é o significado do pecado. E é dessa cisterna que nós fomos tirados. Então, eu conheço as minhas transgressões. Davi, mesmo Davi, escreve o Salmo 16. Não vamos a ele, apenas escute. Salmo 16, de 8 a 12. De 6 a 10, Salmo 16. Quando Davi escreve esse salmo, quando Pedro prega a primeira mensagem da igreja no Pentecostes, ele cita esse salmo. Então, em Atos 2, 25 e os seguintes, você tem uma citação do Salmo 16. E esse salmo, então, citado por Pedro, mostra qual era o segredo da vida humana de Jesus. E, de novo, está envolvida a ideia de separação. Então, vamos buscar absorvê-la muito bem.
Pedro diz assim, Atos 2:25. A respeito dele, diz Davi, o profeta, rei profeta, se referindo ao Senhor Jesus. Diante de mim, eu sempre via o Senhor. Viu essa frase? Atos 2:25. Diante de mim, eu sempre via o Senhor. Esse é o primeiro pilar da vida dele, como falamos. Ver a face de seu Pai. Ele está à minha direita, não serei abalado. Não permitirá que o seu santo, que é ele mesmo, o Senhor Jesus, veja corrupção. Tu me farás ver os caminhos da vida, na tua destra há delícias perpetuamente. Então esse é seu privilégio, essa é a sua confiança. Por outro lado, como falamos, ver a face do seu Pai. Então nosso Senhor no Getsemane decidiu o assunto. Não que antes não houvesse sido decidido no seu coração, mas quando ele ora assim, como também já nos foi lembrado hoje. Pai, Abba, palavra aramaica para meu paizinho, Abba, se possível for, passa de mim esse cálice. Uma oração que, de modo geral, nos parece tão incompreensível e sim, nas suas profundezas nós nunca conseguiremos penetrar, porque é uma transação entre Deus em carne e Deus o Pai. Impossível que nós entremos aí na nossa compreensão, mas há algo que podemos compreender. Quando ele diz, se possível for, passa de mim esse cálice, qual é o sentido disso? Ele não quer a cruz, ele está com medo da cruz, com medo do sofrimento. O que isso significa? Parece que só há uma explicação. Separação. Para ele é inimaginável separar-se do seu Pai. Se possível for, passa de mim. Em outras palavras, meu Pai, meu paizinho, eu nunca quero me separar de ti. Porque esse é o meu lugar. O Filho eterno no seio do Pai eterno, por direito, dignidade e mérito. Se possível for, passa de mim esse cálice. Mas então ele continua. Mas não seja o que eu quero, mas sim o que tu queres. A última batalha é a batalha da vontade. A última cidadela a ser vencida é a cidadela da vontade. Há um poeta cristão no nosso país que escreve lindos cânticos. E num deles ele chama a nossa vontade de uma rainha altiva. Ele diz que quando chegar o dia do Senhor, essa rainha altiva que mora em nós, eu quero, minha vontade, eu desejo. Essa rainha altiva se dobrará diante do seu fiel Senhor. Mas nós temos o privilégio de fazer isso já. Porque em nós habita o Espírito de Cristo, do Jesus glorificado. O Espírito do homem obediente. O Espírito do manso Cordeiro. Obediente até a morte e morte de cruz. Então, se possível, passa de mim esse cálice. O Senhor odeia a separação. Mas não seja o que eu quero, meu Abba. Seja o que tu queres. E o que tu queres? Que nenhum eu perca de todos aqueles que tu me deste. Então eu perco tua face para que eu não os perca. Queridos irmãos, isso foi o que o nosso Senhor realizou por nós. Então quando Davi vai dizer, eu conheço minhas transgressões, o pecado está sempre diante de mim, ele vai avançar para o Salmo 32, por causa do Cordeiro. Ele vai poder dizer, bem-aventurado é o homem, a quem o Senhor jamais imputará pecado. Que livramento, amados irmãos, nós temos. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. O que nós tínhamos? Culpa. Uma criança pequena, quando é abandonada pelos seus pais, se vivêssemos num mundo santo, primeiro os pais não abandonariam os filhos. Mas vamos imaginar uma hipótese. Os pais que abandonam filhos pequenos. Abandonam sua mulher, contraem outros matrimônios, deixam a família para trás. E os filhos pequenos são abandonados. Inocentes, claro, pecadores em si,
mas numa idade de ingenuidade, inocência, pequena consciência, né?